tem vivido de maneira contumaz no pecado, aquele que não tem ouvido a palavra de Deus e se arrependido, deve ser separado da igreja, e a igreja deve se separar dele. Deve haver uma separação de corpos aqui. Aquele que está em pecado da igreja. O que eu estou dizendo a vocês é que no meio do povo de Deus não podem viver, não podem estar aqueles que se diz povo de Deus e continua vivendo no pecado, aquele que se diz lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas está emporcalhado com uma vida de injustiça, de pecado. Caiam em si. Pecado afronta a Deus. E quem tem vivido na prática do pecado não é bem-vindo no meio do povo de Deus. Quem está vivendo pecado como se fosse algo absolutamente normal, natural, não é bem-vindo no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Paulo está dizendo, vocês estão enganados. Jesus pagou um preço alto, verteu o seu próprio sangue, teve as suas mãos transpassadas, o seu lado transpassado, teve a sua cabeça toda ferida por uma coroa de espinhos que foi encravada na sua cabeça. Sofreu o peso da ira de Deus, teve que beber o cálice da ira. Não se unam, não vivam comunhão com aqueles que se diz povo de Deus, mas vive na prática pecaminosa, mas vive como um avarento, mas vive como um impuro, mas vive como um ladrão, mas vive como um idólatra, mas vive como um beberrão, mas vive como um maldizente. Esses não podem ser povo de Deus se tem vivido assim. Então, sequer os receba em sua casa. Separação, meu querido. Separação. A atitude da igreja para com aqueles que têm vivido na prática do pecado deve ser de separação. Mas eu pergunto a você, você tem tido coragem de se separar daqueles que se dizem irmãos, mas têm continuado numa vida de pecado? Sabe, aquela pessoa que chega para você assim, te encontra em algum lugar, na fila do banco ou na faculdade, diz, e aí meu irmão, mas você sabe que ele está vivendo no adultério? Qual tem sido a sua resposta para ele, quando ele chega para você e diz, como é que vai meu irmão? O que Paulo está dizendo aqui é que você deve imediatamente dizer para ele, peraí, irmão não, porque os meus irmãos têm vivido de maneira a engrandecer, a honrar, têm se preocupado em viver de tal maneira que Cristo Jesus seja glorificado através das ações, das atitudes da vida dele. Você tem vivido no pecado, você afronta o nome de Cristo, então não me chame de irmão. É isso que Deus espera do povo dele, é isso que Deus espera da igreja dele, separação daqueles que se dizem cristãos, mas vivem na prática do pecado. Tem no seu Facebook lá, na sua lista de amigos, alguns desses, exclua-os. Exclua-os. Não viva relacionamento com eles. É isso. Paulo não está dizendo para você fazer isso com pessoas que você sabe que são ímpias. Dos ímpios, não tem como a igreja então sumir, separar-se. Aliás, os ímpios são exatamente o campo que precisa ser então ali impactado com a glória de Cristo.
emanada, demonstrada através da nossa vida, para que sejam eles impactados e venham eles também crer e se fazer então povo de Deus. Mas aquele que se diz povo de Deus e vive na prática do pecado, esqueçam. A mentira, a prostituição, o adultério, o roubo, o namoro que ultrapassa os limites, o uso da internet para acessar páginas pornográficas, a idolatria, quer seja ela realizada de qualquer tipo. Por exemplo, quando você trata a sua esposa amando-a mais do que Deus, isso é idolatria. Quando você trata o seu namorado ou a sua namorada como sendo mais importante do que Deus, isso é idolatria. Quando você trata o seu dinheiro, a sua vida financeira como sendo mais importante do que Deus, do que a lei de Deus, isso é idolatria. Quando você se entrega à bebida de modo que é dominado por ela, isso é pecado. Se você, querido, tem convivido com alguém que tem praticado essas questões e que ainda se diz irmão, separe-se, afaste-se, pois é isso que a palavra de Deus está fazendo. Lamente o pecado dele. Se for o teu caso, lamente-o. Receba essa palavra como punição de Deus, exortando o seu coração, emende o seu caminho. Se for no coração de outros, na vida de outros, e você está ouvindo essa mensagem, Deus está colocando sobre você a responsabilidade de lamentar e de exortar, ser instrumento da punição, da disciplina de Deus sobre a vida dessas pessoas. E se elas não te ouvirem, não resta outra coisa. Entregue a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que então o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não o receba, não o trate, mas como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?